Bom dia, minha amiga, meu amigo, meus irmãos que têm me acompanhado, me seguido nesses momentos de reflexão. O que eu quero trazer hoje para a nossa meditação, meus amados, está no no Salmo 23. É bem curto esse salmo e eu tenho certeza que os irmãos já conhecem esse salmo, né? Então diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, essa é a leitura do Salmo 23. Então, eu gostaria de falar um pouquinho a respeito desse salmo. Porque tem gente, né, eu ouço alguns comentarem a respeito deste salmo, como também já ouvi alguém dizer que deixa a Bíblia aberta neste salmo, assim como no Salmo 91. A Bíblia, meus amados, não foi feita para ficar aberta e ficar empoeirada em um determinado salmo, como o 91 ou o 23 que eu disse aqui, só porque a pessoa crê que aquela palavra é poderosa e vai guardar aquela casa, as pessoas que estão naquela casa, porque esse salmo está aberto, porque a Bíblia está aberta neste salmo. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha irmã, meu irmão em Cristo, que esse salmo ele só tem valor, ele só tem finalidade se você ler ele e botar em prática aqui dentro do teu coração, exercitar a tua fé, conforme o salmista quando escreveu este salmo, quando ele cantou este salmo, no momento em que ele viu a grandeza de Deus, que ele reconheceu a grandeza de Deus. Então, para nós sermos abençoados através da meditação deste salmo, nós temos que ler ele, fazer dele uma oração, como o pastor Davi fez aqui. Olha, ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele era um pastor de ovelhas. Ele se referiu ao pastor verdadeiro, que é o nosso Pai Celestial, que enviou Jesus para mostrar à humanidade essa palavra, que essa palavra já foi uma profecia, foi uma revelação que Davi teve ali. Deus já usou ele ali. Então, o nosso pastor, ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, nós temos que reconhecer em Jesus o nosso pastor. E sabendo que, reconhecendo nele o nosso pastor, nada vai nos faltar. Ainda que tenhamos dificuldade, mas não vai faltar. Não é que você vai ficar sentado lá na sua cadeira esperando que venha o alimento. Se você tem condições de ir atrás dele, de ir atrás do trabalho para buscá-lo, entendeu? Para receber. Não é isso que o pastor fala aqui, que o salmista está falando. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós temos que trabalhar para termos, né? Aqui diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Assim como ele guiava as ovelhinhas que ele cuidava em verdes pastos e levava para tomar a sua água
mansamente, né? Só água fresquinha. Assim ele via que o poder de Deus agia nele dessa forma. E é assim que nós temos que ver em Deus. Ver que Deus age em nós dessa forma. Aqui diz: refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Como ele vai nos guiar pelas veredas da justiça se nós praticarmos o que é ruim? Se nós tivermos o nosso coração voltado, inclinado às coisas más, como ele vai nos guiar pelas veredas da justiça? Não adianta nós deixar o livro aberto lá e achar que ele vai fazer alguma coisa por nós. Ele não vai fazer, porque nós temos que seguir esse exemplo aqui, ó. Ele vai refrigerar na nossa alma se nós estivermos andando nas suas veredas, nos seus caminhos, na sua verdade. E aí diz aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Os pastores de ovelha, naquela época, andavam com cajado. Eu já ouvi pregador falar, ministros de igreja falar, que o cajado, ele é lisinho na ponta, então ele vai conduzindo as ovelhinhas. E tem um outro tipo que é igual assim, porque quando ela está em perigo, ele vai lá com aquilo, né, tirar ela. Ela está enganchada lá dentro dos galhos, lá, ele vai e tira com aquela outro tipo de cajado. E aqui, então, o salmista está falando, né? Estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Consola por quê? O pastor, ele ia lá e tirava a ovelhinha que estava enganchada lá nos galhos, nas ervas, né? Ou até mesmo de um lobo, se viesse, ele corria e livrava, né? Como aqui fala, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Uma ovelhinha, quando está sendo ameaçada por um lobo, o pastor vai lá defender ela, né? Com aquele cajado, ele vai lá e defende ela. E Deus, com a sua misericórdia e o seu Espírito Santo, nos guarda nos momentos difíceis da nossa vida. Às vezes você vê acontecer aí, ouve na televisão, ouve alguém contar, olha, tinha uma família dentro de um carro e deu uma batida tremenda. E aquele carro ficou estraçalhado, como se tivesse passado um turbilhão em cima dele e ele ficou todo amassado. Mas as pessoas saíram só com arranhões, todas sobreviveram. Ainda que alguém quebre uma perna ou um braço, vai lá para o hospital e ficam curados. Por que aconteceu isso? Um livramento de Deus naquela pessoa. Por quê? Porque ele guarda, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Nós temos que ter a certeza de que Deus está conosco. Olha, meus amados, se eu for contar as minhas experiências para vocês, para você que está ouvindo essa mensagem, eu ficaria, já falei isso em outro vídeo, eu ficaria aqui horas e horas dando testemunho das bênçãos que o Senhor já nos deu. Deu para mim e deu para minha família. Livramentos, livramentos, livramentos. Quem está me ouvindo e me conhece sabe. E aqui diz assim ainda, ó. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquele tempo usava-se ungir um rei, né, um profeta, com óleo. Então aqui o salmista está se referindo a esse óleo, mas nos dias de hoje nós temos que pegar para nós como o Espírito de Deus, Espírito Santo. Ele nos livra do poder do maligno.
porque o maligno é o maior inimigo que nós temos. Tanto que Jesus disse que, o apóstolo Paulo disse, não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades que estão ao nosso derredor. Então, o inimigo das nossas almas, ele proporciona a morte. Quantas pessoas estão morrendo porque colocam a corda no pescoço, porque cortam o pulso, porque fazem, vão, se embriagam, pegam o carro e saem embriagados, além de morrerem ainda matam outras pessoas inocentes. Por quê? Porque o inimigo, ele é o nosso maior inimigo. Maligno é o maior inimigo que nós temos. Mas Deus, aqui está dizendo, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Então, quando nós somos abençoados, livres de algum mal, é porque o Senhor está nos guardando, o Senhor está fazendo com que o óleo do Espírito de Deus, a alegria do Espírito Santo, venha sobre nós, de maneira que nós saiamos leso de qualquer dificuldade que o inimigo tenta pôr sobre o nosso caminho. E aqui, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Os dias que nós estivermos aqui na terra e a continuidade na eternidade. Por quê? Porque a sua bondade e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Mas para isso, amados, não podemos deixar ela nem fechada e nem aberta nesses versículos, nesses salmos. Temos que deixar ela aqui, ó, e meditar nela de dia e de noite. E crer, amados, porque não adianta nós meditar e no dia da tribulação, no dia da enfermidade, no dia da luta, no dia da adversidade, nós blasfemar contra Deus, nós perder o nosso ânimo, a nossa fé contra Deus. Nós temos que aí estarmos mais firmados nessa rocha eterna, firmados, né? Por isso que o salmista diz aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, nas horas da dificuldade, nós temos que abraçar a Deus, abraçar a Jesus Cristo, crer que o Espírito Santo é o nosso divino companheiro de todos os segundos, amados. Não é minutos, segundos. Um minuto tem 60 segundos, não é? E nós estamos protegidos todos os segundos de cada minuto. Então pensa bem, é o dia inteiro protegidos pelo nosso Pai Celestial, quando nós aplicamos a palavra no nosso coração. Porque não adianta nós lermos a palavra ou crer que ela está aberta e ela vai nos dar o socorro do que nós precisamos, se nós não ter ela aqui, ó, dentro do nosso coração. Se nós não lermos ela como oração, como agradecimento pelas bênçãos. É isso que nós temos que fazer. Aí ela vai surtir efeito no nosso coração. E não é só esses dois salmos que eu citei. Em qualquer lugar que você ler da palavra de Deus, você vai encontrar Deus falando com você, para que você tenha o seu coração voltado para Ele e não se deixar abater pelas circunstâncias da vida, porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E querendo dizer para nós, e vós também vencereis. Amém, amados? Guarde essa palavra, tem esse momento de reflexão guardado no teu coração, compartilha com outra pessoa. Se você está passando por um acaso, desculpa, amados, e não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilha, aciona lá o sininho, o like, dê o seu like, né?
e compartilha, porque você estará ajudando outra pessoa a ter a sua fé firmada no nosso Pai Celestial. Ok, meus amados? Entra no meu canal e compartilha com outra pessoa. Leia e ouça até o final, para você entender a mensagem. Ok, meus amados? Fiquem na paz do Senhor e Deus abençoe e até o próximo vídeo.